quero agradecer também a Deus aqui pela oportunidade de poder estar com os irmãos mais uma vez, adorando e bendizendo o nome do Senhor. E já pedi aí os irmãos que possam abrir aí a sua Bíblia no livro dos Salmos, o número 92, os versos 12 em diante. Salmos de número 92, os versos a partir do número 12 em diante, e agradecer a Deus que tem cuidado, zelado de nós, da nossa família. E eu, de antemão, já gostaria de pedir aqui a oração pela vida da minha mãe, que muitos problemas juntos, né? E na próxima sexta-feira ela fará um cateterismo, que está com a veia entupida no coração, mas devido aos graves problemas, pode haver intercorrências. Então, que os irmãos, quando estiverem orando, possam estar se lembrando da minha mãe. Eu também trago um abraço da minha família, irmã Franciele, e a minha congregação de 4 mocinhas lá. Então, todo mundo bem, sentindo bastante frio ali no Paraná. E Deus em Cristo abençoe a vida dos irmãos que estão sempre orando e lembrando de nós. Muito obrigado. Pois bem, o texto diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Passei o tema da mensagem que nós estaríamos trazendo esta noite, o cristão e o cedro do Líbano. Acredito que os irmãos, por certo, já ouviram várias mensagens a respeito, e eu acredito que Deus tem uma palavra também para os nossos corações nesta noite, neste texto. É interessante que o cedro do Líbano, ele é citado por várias vezes na palavra de Deus. E parece-me que uma intenção direta de Deus em fazer pelo menos 2 comparações deste cedro, em especial o cedro do Líbano, cujo árvore é tão esplendorosa que ela foi colocada na bandeira do Líbano como sinal de longevidade, de força, de resistência. E o Senhor, Ele usa esta árvore para, pelo menos em 2 aspectos, falar conosco através da sua palavra. E em uma delas, lá no capítulo 2 do profeta Isaías, é interessante que Deus, Ele, depois de dar até receitas que deveria ser utilizada esta madeira lá no templo de Salomão, também nas casas que muitos construíram, cofres que foram feitos através dessa madeira, Deus agora, Ele, através do profeta Isaías, Ele faz uma comparação negativa sobre o cedro e o homem. Ele inicia, quando vai tratar do cedro, lá no capítulo 2 de Isaías, dizendo que os homens eram altos, altivos, de aparência sublime, mas que o dia do Senhor estava próximo
e seria contra eles, e só o Senhor seria então exaltado. Mas no número 92 dos Salmos, que nós acabamos de ler, no verso de número 12 em diante, nós vamos ver o Senhor falando através do salmista que os justos, eles florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Como os que estão plantados na casa do Senhor, estes florescerão, darão frutos, serão viçosos, porque diz a palavra que o Senhor é reto e Ele é a nossa justiça. Então o cedro do Líbano, é interessante dizer que ele teve uma participação muito especial na palavra de Deus. E Deus faz questão de mostrar que tanto os que estão perto, quanto os que estão longe do Senhor crescem, se desenvolvem, aparecem. Porém, ele também faz questão de frisar que aos que estão longe, crescem com aparência. Aos que estão longe, crescem com altivez. Aos que estão longe, não apresentam os princípios da palavra que norteia este crescimento, mas aos que estão perto do Senhor, estes são diferentes, porque eles crescem, eles também florescem, mas o crescimento é norteado pelos princípios da palavra de Deus. É por isso que o salmista, ele, no Salmo 104, verso 16, ele vai dizer: as árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Ou seja, Deus está fazendo uma comparação com o mesmo tipo de árvore, mas a diferença está na mão que está trabalhando sobre esta árvore, no modelo de crescimento que está tendo essa árvore. Então o cedro do Líbano, ele nos mostra algumas características muito interessantes. E a primeira característica dessa árvore é a persistência. Nós vemos que o cedro do Líbano, ele, quando é plantado, ele demora aproximadamente 3 anos para que um pequeno broto de 5 centímetros apareça sobre a terra. E nesse período de 3 anos, a sua raiz, ela desce aproximadamente 1,5 metros terra adentro. Então, percebam que enquanto só apresenta 5 centímetros acima da terra, embaixo da terra, onde ninguém vê, 1,5 metro de raiz se desenvolve. E é interessante que esta árvore demora aproximadamente 40 anos para produzir semente. E só depois do 4º ano de vida é que ela passa a crescer 20 centímetros por ano. Porém, o cedro do Líbano, ele também é uma árvore milenar. É uma árvore que vive centenas de anos. E é interessante porque quando no percurso do seu desenvolvimento, essa raiz, ela cria uma espécie de coifa na ponta da sua raiz, e ela consegue se desenvolver, e mesmo encontrando uma pedra no caminho da sua raiz, essa árvore, ela tem uma persistência tão grande com o seu crescimento de raiz, que ela vai forçando com a coifa, pedra adentro, procura nessa pedra uma brecha, e ela nessa brecha, ela enfia essa coifa e vai forçando, até conseguir romper essa pedra e continua o seu crescimento. Mas ela também é muito interessante porque existem ocasiões que essa pedra, ela não tem a brecha, então ela não consegue, através dessa coifa, romper essa pedra. Então o que essa raiz faz? Ela é tão persistente no seu crescimento que ela começa a se desenvolver
lateralmente a esta pedra. E ela vai se desenvolvendo, pastor Augusto, de tal forma que ela envolve essa pedra, continua crescendo de forma que qualquer um que olhar não mais verá essa pedra, mas as raízes dessa árvore que está indo terra dentro. Então nós vemos que a persistência dessa árvore em crescer, ela é tão grande, em se desenvolver, ela é tão grande que não há desafios que entrem no caminho dela que não é vencido. A diferença é que ela compreende que há momentos que a pedra pode ser removida, arrebentada, e a gente passa por ela. Mas existem momentos que Deus permite que essa pedra se forme e não haja oportunidade de removê-la do caminho. Então o que Ele faz? Ele dá-nos força e a gente tem que persistir para compreender que não é um obstáculo que se levantou que faz parar o crescimento dessa raiz. Meu querido irmão, não é um obstáculo que se levanta que faz parar o crescimento da igreja. Tem até um ditado aí meio clichê, mas é muito interessante dizer, diz que o crente é igual clara de ovo, quanto mais bate, mais ele cresce. É mais ou menos assim com essa raiz do cedro do Líbano. Quanto mais obstáculos tem, mais ela se desenvolve, porque aí esse obstáculo faz com que essa árvore entenda que se por ali não dá, ela acha outros caminhos para continuar o seu percurso. Então, nós podemos compreender que muitas pessoas podem estar, de alguma maneira, tendo o seu crescimento estagnado, por talvez ter encontrado essa pedra, encontrado este problema, encontrado essa dificuldade, encontrado essa adversidade. E aí você está brigando com esse problema, brigando com essa adversidade, brigando com essa luta, tentando, fazendo força, empurrando, mas o negócio não vai, não resolve, não sai da frente. E qual é a orientação através dessa comparação, dessa analogia que nós temos? A orientação é, meu querido irmão, não perca tempo com aquilo que não pode ser removido. Passe a buscar alternativas para você continuar seguindo os passos de Jesus e crescendo no reino de Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado em nossas vidas. Então, é interessante dizer que esta árvore tem uma característica de persistência muito grande. Parece-me que muitas vezes nós nos pegamos assim, não importa o que estejamos fazendo, parece que as coisas não vão, as coisas não acontecem, não rompem. E o salmista Davi se encontrou assim um dia, porque no Salmo 42, verso 3, ele vai dizer o seguinte: olha, ele estava tão em aperto, tão em dificuldade, tão em atribulado, pelos problemas adversos, que ele diz: olha, as minhas lágrimas servem-me de mantimento todo dia, porquanto constantemente me perguntam: onde está o teu Deus? Porque todo mundo pode ter dificuldades e ninguém fala nada, mas se o cristão enfrenta uma barreira, a primeira coisa que alguém aponta o dedo, mas não é crente, não diz que Deus faz milagre, não diz que Deus faz, não diz que as coisas acontecem, não diz que serve um Deus grande. E aí, meus irmãos, é nesses momentos que nós temos que ter essa persistência na nossa fé, em continuar acreditando que o nosso Deus continua tendo o controle, continua tendo a força, o poder para destruir as barreiras, fazer-nos transpor por elas, passar de lado, não importa qual seja a forma. O que importa é que Deus, Ele entra e age em nossas vidas. Quando o salmista compreende isso, lá no verso de número 5, ele vai dizer então: oh meu Deus do céu, oh alma, por que está abatida dentro de mim? Espera no meu Senhor, porque em breve Ele se levantará e dará vitória. E ele vai dizendo: olha, eu ainda o louvarei, vendo a sua salvação nesta minha presença.
Então, esta árvore nos ensina que a persistência é uma característica do cedro que o cristão deve ter. Persistência. E Deus nos ensina que o crescimento baseado nos princípios da humildade, nos princípios do reconhecimento ao favor de Deus, quando são reconhecidos que tudo é do Senhor e é Ele quem vai fazer com que as coisas se encaixem ou voltem ao seu devido lugar, impossível que o cristão, que o reino não expanda, não cresça, não se desenvolva. E é interessante que, em primeiro lugar, ele compara alguns, os homens que estão longe de Deus, ele os compara ao cedro, mas ele só os compara na parte externa. Diz que eles são altos, que eles são altivos, que eles são soberbos, que eles são homens que não têm amor. Diferentemente, ele vai tratar dos servos de Deus olhando por um outro prisma, pelo prisma da sua raiz, da sua construção. E interessante que aqui é onde ninguém vê. E Deus, ele sempre está de olho onde ninguém está vendo. Deus, ele sempre está com os olhos fitos onde ninguém pode enxergar. E é interessante que aqui, ele fazendo essa analogia, parece-me que vejo Jesus querendo ensinar os seus discípulos sobre todo este tipo de crescimento e sobre a diferença de quem é norteando ou quem está norteando esses princípios e quem não está. Diz a Bíblia que certa ocasião, eles haviam acabado de voltar de uma missão, os discípulos e Jesus. E Jesus, ele passa a compreender que os discípulos estavam entre eles. E eles estavam levantando uma discussão, levantando uma questão, levantando ali uma pergunta. E a pergunta, Jesus já sabia. Eles estavam como que presbítero Messias olhando uns para os outros, porque eles haviam experimentado o poder de Deus. Jesus havia otorgado a eles um poder para curar demônios, para curar enfermos, para expulsar demônios, para sujeitar as forças do mal. E as pessoas vinham ter com eles, não por causa deles, mas pelo poder de Deus que se manifestava através deles, conforme a autoridade de Cristo na vida deles. Mas Jesus começou a perceber que aqueles discípulos, apóstolos que estavam com ele, começaram a ter uma atitude estranha, diferente. E a pergunta no meio deles era: olha, rapaz, você viu como é que eu expulsei aquele demônio? Rapaz, você viu como é que eu preguei para as multidões? Rapaz, você viu como é que eu curei aquele enfermo? Você viu como é que as pessoas se ajuntaram para me ouvir? E a pergunta deles: afinal de contas, quem de nós é o maior? Já que temos todo este poder, já que eu expulso o demônio, você está pregando, o outro está curando, o outro está evangelizando, quem de nós é o maior aqui então? Diz a Bíblia que Jesus não fala nada com eles, mas espera chegar. Jesus então avista uma criança, chama aquele menino ou a menina, coloca do seu lado e faz uma pergunta interessante. Mesmo sabendo do que se tratava, ele diz: olha, o que é que vocês vinham discutindo pelo caminho? E os discípulos disseram: olha, a pergunta era qual de nós era o maior no reino. Jesus então chama aquela criança. Parece que eu vejo o coração de Jesus entristecido, porque aqueles homens outrora, quando foram chamados, eram homens rejeitados pela sociedade, eram homens indignos, eram homens que não tinham condição alguma sequer de estar perto de Jesus, mas Jesus foi lá e resgatou a vida deles, assim como fez comigo e com você.
trouxe-me para os reinos da luz, para a casa do Pai, para desenvolver o reino de Deus, ter participação direta nesse desenvolvimento, de ganhar almas para o reino de Deus, esvaziando o inferno e povoando o céu. Mas de repente aqueles discípulos deixaram que os princípios que Jesus ensinou se abstessem do seu coração, se afastassem. E aí Jesus, percebendo, ele toma uma atitude imediatamente para corrigir o erro, e ele chama eles e diz: olha, quem não se fizer como um destes pequeninos aqui, quem não for como esta criança aqui que eu estou apresentando, ele sequer é digno do reino de Deus. Mas quem se fizer como esta criança, este é o maior no reino de Deus. Perceba que ninguém fica avaliando as características de uma criança. Ninguém fica tomando exemplos de uma criança para poder colocar no seu dia a dia. Geralmente, nós nos espelhamos em pessoas que estão acima de nós. Nós nos espelhamos em pessoas que estão em níveis mais elevados. Mas Jesus, assim como faz lá na analogia do cedro, ele está falando para o discípulo: olha, eu estou ensinando coisas grandes para vocês, mas para se aprender e para se colocar em prática, é preciso vocês olhar aqui para dentro desta criança. Porque aqui está os princípios que norteiam o crescimento de quem está próximo, de quem está perto, de quem está junto de Deus. E diz a Bíblia que enquanto eles ouvem do Mestre aquela colocação, colocando aquela criança, os discípulos então eles despertam para a realidade no sentido de compreender que ninguém de nós, ou nenhum de nós, é tão grande que possa sobressair a outro, mas todos nós podemos ser tão grandes quanto uma criança no reino de Deus. Todos nós podemos ser tão grandes, porque se avaliarmos homens e mulheres, nós ficamos com raiva, nós fazemos planos vingativos, nós tomamos atitudes baseadas em um sentimento talvez contrário ao amor, mas uma criança não. Uma criança, inclusive, eu me lembro na minha época de criança, que às vezes tinha uma discussãozinha com um colega ali, aí alguém chamava: tá brigando, e eu não vou nem entrar nesse negócio, porque daqui a pouco já está brincando, e era isso mesmo que acontecia, daqui a pouco estava todo mundo brincando, correndo, jogando bola, rindo, porque a criança tem uma capacidade de perdoar absurda. A criança tem um sentimento tão puro, que é impossível de algo ruim, um sentimento ruim, tomar o coração dessa criança. E é isso que Jesus estava querendo ensinar os discípulos. Falou: olha, não importa quão grande vocês sejam, não importa quantos milagres vocês façam, não importa quantas pessoas vocês consigam libertar no meu nome, o que vai, ao final, valer mesmo, é quão grande este coração é parecido com uma de uma criança. Esta é a característica. Então nós temos que persistir em buscar um coração contrito e quebrantado, para que o crescimento seja um crescimento real, viçoso, verdadeiro. É interessante que Jesus, ele ainda antes de ser crucificado, ele deixa um exemplo para os discípulos que a humanidade até hoje ainda não compreende. Porque lá no capítulo 13 de João, do versículo 1 ao 5, diz a Bíblia que Jesus, ele estava momentos antes da sua crucificação, e ele chama os discípulos, está dentro de uma casa, e diz a Bíblia que ele assenta os discípulos, ele pega um balde com água, pega uma toalha, molha essa toalha e começa a ir em cada discípulo e a lavar os pés dos discípulos. E os discípulos começam a ficar constrangidos e dizer: não, mestre,
mas ele continua lavando. E é interessante que, se analisarmos, lavar os pés de alguém era tarefa de um escravo ou de uma mulher, haja vista a condição social que tinha a mulher naquele período. Então ninguém queria lavar o pé de ninguém, porque isso era uma condição humilhante. Mas Jesus, sendo mestre, sendo grande, ele se ajoelha e começa a lavar os pés dos discípulos. E ele está mostrando com esta atitude que não importa quão grande eu seja, eu posso lavar os seus pés, eu posso lavar a sua vida, eu posso lavar a sua alma, eu posso curar os teus problemas, as tuas doenças, eu posso sarar as tuas chagas, eu posso limpar o teu pecado. Mas Jesus estava mostrando com aquilo o princípio de um crescimento no reino. E nós vemos que, quando o apóstolo Paulo ele vai escrever a carta aos Filipenses, lá no capítulo 2, ele vai explanar, parece-me que olhando para esta cena de Jesus lavando os pés dos discípulos, ele vai explanar lá a partir do versículo 5, ele diz: sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem via Jesus lavando os pés dos discípulos não imaginava quão grande ele já era no céu e o que Deus faria com este nome. Então nós vemos que na vida cristã nós temos uma semelhança com o cedro. E o cedro também tem uma característica de resistência. O cedro ele não se decompõe. O cedro ele pode ser atacado pelos fungos, pelas bactérias naturais do seu habitat, que ele não adoece. A madeira ela é tão forte, por ser tão compacta, que ela gera capacidade de resistir aos danos externos. É interessante isso porque diz a Bíblia que o cedro, ele tinha uma madeira compacta. Ou seja, o que é algo compacto? É algo que quando você olha, ele é uma coisa só. Ele é um material tão forte, que os fungos não conseguem deteriorar, as bactérias não conseguem deteriorar. Por quê? Porque é uma madeira compacta, ela não dá brechas para os fungos entrarem, para as bactérias entrarem. É interessante, o cedro ele tem a capacidade de suportar calor, vento, qualquer intempérie. E ao longo do seu crescimento, ele prepara tão cautelosamente essas raízes, este solo, ele é preparado de forma tão meticulosa, que quando ele começa a crescer, nada mais para este crescimento. Então o cristão no reino de Deus, nós temos que procurar então olhar muito mais para tudo que está na base, para tudo que foi construído nos princípios que norteiam a palavra de Deus, porque este será o nosso sustentáculo para as adversidades da vida. Meus irmãos, quantas pessoas sofrem ataques do diabo e param na caminhada? Quantas pessoas sofrem problemas, sofrem adversidades? Quantas pessoas sofrem calúnia, difamação, mentira, ataque, e ele não consegue suportar, ele abandona a fé, ele para com a caminhada, ele desiste de tudo, chuta o pau da barraca. Sabe por quê? Porque ele não se está como essa madeira compacta, fortalecida, e aí existem muitas brechas, muitas passagens que essas coisas vêm,
vêm, entram e começam a fazer uma mazela, fazer uma chaga, e essa chaga vai crescendo a ponto de matá-lo se não for tratada. Mas ei, que em nome de Jesus nós possamos fortalecer-nos como o cedro do Líbano, porque aí sim, não importa o que venham, deixa balançar para lá e para cá, deixa atacar, deixa falar, o que importa é que estamos coesos em Cristo Jesus. E o crescimento, Cristo continuará dando. Tudo parte dos princípios, a resistência. O cedro só é resistente porque a sua raiz é resistente. Ele só é resistente depois que ele começa a ter as intempéries, começa a passar as suas dificuldades. Ele só resiste porque as suas raízes são raízes bem trabalhadas, tratadas. Segundo livro do profeta Samuel, a partir do capítulo 5, diz a Bíblia que Davi, ele depois de ter sido aclamado rei em Hebrom, ele também é aclamado rei em todo Israel. E os filisteus, quando souberam disso, a primeira coisa que eles fizeram é se ajuntar para destruir a Davi. Diz a Bíblia que Davi tinha um grande exército. Davi já tinha os seus valentes, chamados valentes de Davi na Bíblia. Davi poderia já imediatamente se lançar contra os filisteus. Mas a Bíblia diz que Davi não faz nada. Davi não toma conselho com ninguém. Davi não chama o exército. Diz a Bíblia que Davi desce à fortaleza e vai orar ao Senhor. Se analisarmos a vida de Davi, o início de Davi era uma vida de devoção a Deus. Se analisarmos o início lá, quando Davi ainda cuidava do pasto, lá no anonimato, quando ninguém conhecia Davi, Davi já cantava e salmodiava com sua harpa ao Senhor. Davi já tinha uma vida íntima de comunhão e oração com Deus. Então, na primeira batalha que Davi teve como rei, de forma completa naquele tempo, sabe o que Davi faz? Davi se lembra lá do pasto. Lá quando ninguém conhecia, ninguém sabia quem era ele, mas que ele falava com Deus e Deus falava com ele. Então Davi desce a fortaleza, é como que volta às raízes e clama a Deus e diz: Deus, os filisteus estão vindo aí, saio eu contra os filisteus, o Senhor entregará estes inimigos na minha mão? E diz a Bíblia que Deus responde: sim, saia, porque eu entregarei todos na sua mão. Naquele momento a Bíblia diz que então Davi reúne o exército e vai batalhar contra os filisteus, e Deus dá um grande livramento a Davi naquele dia. Arrebenta com o exército filisteu, eles voltam, bateram em retirada. Mas diz a Bíblia que novamente eles se reúnem e agora formam um novo exército, alugam tropas de nações vizinhas e vêm contra Davi novamente. E diz a Bíblia que Davi novamente desce a fortaleza, sozinho, volta às suas raízes e volta a falar com Deus. E diz: Deus, subirei novamente e o Senhor entregará-los nas minhas mãos. E Deus disse: não, você não subirá, você vai dar a volta por trás e vai passar defronte das amoreiras. E quando você ouvir um grito de uma marcha de exército pela copa das amoreiras, saí ao encontro deles, porque eu serei contigo e entregarei todos na sua mão. Meu querido irmão, se Davi tivesse tomado conselho com o mais sábio de guerra do seu tempo, ele não teria achado a estratégia de Deus para a vida dele. Se Davi tivesse confiado naqueles homens valentes que ele tinha, que tinha coragem de dar a vida por ele mesmo, ele não teria tido êxito na sua missão. Mas Davi foi procurar o seu conselho lá, raiz do problema. É onde eu conheço a Deus na intimidade e falo com ele na intimidade. É lá que Deus resolve os meus problemas. É por isso, meu irmão, que eu não sou muito empolgado com esse negócio de motim para orar, de multidão para orar. A vida de oração, ela tem que ser minha e de Deus, sua e de Deus. É por isso que a maior orientação da Bíblia é: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Deus que te vê em secreto te ouvirá.
E Davi foi lá. E Deus deu um grande livramento. Eu não estou perdido na hora. Até que hora desculpa, até que hora que... É 7h05 agora? Hã? 7h30, o meu horário é até 7h30, presbítero? Ou até 7h30 o culto? Tá. Perdão, porque eu estou perdi no horário aqui, porque o culto, num horário diferente, eu me dei... Já estava achando que já estava acabando e passando o horário. Mas é interessante que quando as coisas ficam difíceis, quando tudo parece perdido, quando o inimigo se agiganta, quando a gente não vê mais saída, é tempo de fazer como o cedro, manter a resistência e buscar ao Senhor. Meu irmão, nenhuma faculdade ensina, nenhuma reunião dos maiores catedráticos vai te dar a receita. Nenhum líder, por mais conhecimento que ele tenha, ele conseguirá te dar o conselho para vencer uma guerra se não estiver ouvindo de Deus. Se não for falado pela boca de Deus. As maiores guerras na Bíblia foram vencidas pelos improváveis. Pelas pessoas que pareciam, aos olhos do inimigo, pequenas, gente que não tinha expressão, mas Deus entrou e mostrou que quem dá vitória é Ele. É interessante que quando ele entra na sua fortaleza de oração, é neste momento que ele não está quebrando pedra, neste momento ele está deixando o problema, ele está passando de lado do problema, e continua crescendo em Deus. E deixa Deus resolver o problema. Olha que coisa maravilhosa. Se o cedro fosse ficar a vida toda tentando empurrar a pedra, tentando quebrar essa pedra, e a pedra não fosse quebrada, sabe o que ia acontecer com o cedro? A sua raiz não ia passar daquela metragem, e o seu tronco jamais poderia alcançar 40 metros de altura e 14 metros de copa, capaz de alcançar aí quantas pessoas, sabe lá, fazendo sombra para essas pessoas. Se ele fosse ficar dando ouvido, ficar dando ênfase só o problema, só a pedra, meu querido irmão, porque quando eu entro para as delícias de Deus na oração, Deus me faz enxergar caminhos que eu posso continuar caminhando nele. É por isso que diz a palavra, até um louvor, que se por um caminho teu inimigo vier contra ti, por 7 caminhos sairá. Sabe por quê? Porque Deus vai te dar escape, Deus vai colocar pés como da corça, que são pés ligeiros, para que você consiga alcançar a vitória. Quem faz ainda é Deus. Quem trata do negócio ainda é o Senhor. Ezequiel capítulo 17, a partir do versículo 22, vai dizer: assim diz o Senhor: eu mesmo apanhei um broto bem do alto de um cedro, e o plantarei, arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos, e o plantarei num monte muito alto e imponente. Nos montes altos de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará frutos, e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele, encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço crescer a árvore seca, porque eu, o Senhor, falei, e assim eu o farei.
Meu querido irmão, quer crescimento, espera no Senhor vosso Deus. Quer continuar a sua caminhada, quer vencer esse obstáculo, mas a pedra é muito grande, o problema está aí, não consigo passar. Continua esperando em Deus, continua com os seus olhos postos nele, porque se foi ele em quem te plantou, ele é fiel e justo para continuar dando crescimento e vencendo esses obstáculos com a tua vida. Tem gente que já desistiu do problema em casa, Deus não resolve, não vai adiantar, abandona o problema, se acostuma com o problema. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, servo de Deus não se acostuma com problema nenhum. Servo de Deus, ele tem estratégia para vencer o problema. Muitas vezes o que a gente tem que fazer é deixa o problema ali, deixa ele quieto, e você continua a sua vida. O problema está gritando, está esperneando, está fazendo barulho, e você está fingindo que ele não existe. Sabe por quê? Porque é o momento de você estar tendo resistência para continuar caminhando, esperando Deus, ou quebrar o problema, ou te dar estratégia para passar por ele. Quando você vê, ele já ficou para trás, e a gente canta o hino da vitória em nome de Jesus. O grande lance aqui, a grande sacada é: todo mundo cresce. Deus diz, os altos, os altivos, os soberbos, todo mundo cresce, todo mundo desenvolve. Mas não é o crescimento que diz que Deus está no negócio. Nem sempre o que está dando certo é porque é Deus que não está no negócio. Porém, também nem sempre quando está tudo dando errado é porque Deus não está no negócio. Nem sempre. Porque tem pessoas que estão ficando muito bem na sua vida através de falcatrua, de trapaça, e a gente olha e fala, está crescendo demais, olha lá. Nem por isso a mão de Deus está lá. Mas já outros que aparentemente a gente pensa, a pessoa não parece que não está crescendo, não está desenvolvendo, as coisas não estão caminhando. O que está acontecendo? Deus está preparando as raízes, os fundamentos, a estrutura, sabe por quê? Porque ninguém suporta 40 metros de altura se não tiver uma raiz forte. Ninguém suporta 40 metros de altura se não tiver a sua base bem preparada. Sabe por quê? Porque não adianta subir como meteoro e cair como meteoro, não, irmão. É melhor subir a 20 centímetros por ano, mas subir em Deus, esperando de Deus, porque quando o negócio chegar no prumo, quando Deus falar, é aqui que é o seu limite, ninguém tira você dali. Meu querido irmão, uma fofoca no emprego, deixa eu te falar, se a porta quem abriu foi Deus, meu querido, não tem fofoca, não tem gerente, não tem dono, não tem macumbeiro, não tem ninguém que faça você ser prejudicado ali, porque quem abriu a porta foi Deus. Ah, mas o problema no casamento, tem alguém entrando na família, alguém, isso e aquilo, alguém, uma pombagira, chegou meu querido irmão, deixa a pombagira, preto velho, Zé Pilintra, o raio que o parta, se o casamento quem deu foi Deus, não tem ninguém que mexe nesse casamento, porque quem deu foi Deus. Porque quem dá o crescimento é Deus. Quem sustenta ainda é Deus. Eu gostaria de, nesta noite, orar com vocês. Talvez você que está em casa, até agora não estava sabendo como lidar com esse problema. Até agora não estava sabendo o que fazer com essa situação. Deus me deu essa oportunidade para te dizer, hoje é o dia de voltar à fortaleza. É tempo de voltar a buscar ao Senhor. Ah, não, mas meu irmão está construindo aí, o nosso engenheiro é o Marlon. Não, o Marlon sabe como é que constrói, eu vou lá porque é ele que vai resolver meu problema. Se o problema é para Deus resolver, o Marlon não dá jeito. Ah, não, mas o problema é no médico, eu vou lá que ele que vai ter que me dar a solução. Ei, se o problema é para Deus resolver, o médico também não vai dar jeito. Ah, não, meu problema é dinheiro, eu resolvo meu negócio com dinheiro, meu querido irmão. Se fosse para ser dinheiro, Deus não precisava entrar. Então, se é Deus que tem que entrar, o dinheiro também não vai resolver o seu problema.
Ah, não, mas é o advogado que vai resolver as estratégias jurídicas. Se fosse para advogado resolver, já tinha resolvido. Quem vai resolver é Deus. Então é tempo de voltar à fortaleza, porque nela Deus continuará dando crescimento, vai continuar dando resistência para o seu povo passar pelas dificuldades, vai continuar a gente persistindo na fé para conseguir ver a vitória, a gente vai continuar mesmo em lágrimas, mesmo em pranto, mesmo em dor, mas é persistindo e resistindo que a gente consegue chegar à vitória. Então eu quero dizer, em nome de Jesus, é tempo de voltarmos. E esse voltar é uma vida diária, é uma vida de intimidade com Deus. Eu acho bonito quando a igreja se reúne para orar, é uma bênção. Mas aí tem gente que só ora se no dia que reunir para orar. Ele não tem uma vida de oração. Na casa dele ele não ora 15 minutos de joelho. Ele que dirá 1 hora, ele não consegue ler 30 minutos a palavra por dia, que dirá estudar um texto, meu querido irmão, e aí a gente fica para lá e para cá batendo cabeça, como é que eu resolvo isso, como é que eu faço aquilo, como é que sai desse problema, e Deus está falando aí, a fortaleza, é tempo de voltar. Lembra quando começou na fé, orando, jejuando, buscando na palavra, todo dia orientação. Deus, hoje eu tenho um problema para resolver, me dá aqui na sua palavra a orientação, fala comigo, me explica como é que eu vou fazer isso. Mas a gente vai passando o tempo, se acostumando com as coisas emaranhadas dessa vida, e a fortaleza vai ficando de lado, a gente vai abandonando, e vai começando a pensar que a faculdade que vai me trazer os benefícios, que é isso que vai, eu vou mudar para lá, que vai trazer os benefícios, eu vou fazer isso que vai trazer, e Deus está falando, ei, é tempo de voltar à fortaleza. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai bendito, eu te glorifico nesta